Tu, 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 tu. Esperando. A Nani aí. Agora vai. Ih, tá demorando de novo. Ai, não! Que Algo se fala. estranho! Aqui fica esperando tu conectar. Que engraçado. Vamos tentar pelo Krieger, então? Será que é um negócio aí da minha ou na tua? Deixa eu ver. Eu vou sair e entrar de novo, peraí. Deixa eu ver se eu Tá, consigo. muito estranho. Tá, eu vou no Krieger. Ó, virei a câmera. Não, mas aqui não, tu não aparece. Muito esquisito, cara. Tchan, tchan, tchan. Peraí, vai lá. Deu uma travada geral, diz a Angélica. Muito esquisito. Tá. Ó, Krieger. Cadê tu, Cri-Cri? Krieger. Ad. E agora? Meu, não deu Ih, ainda. não deu, cara. Ai, ai, ai. Será que é o meu telefone? Vamos fazer o seguinte, Ninguém tá pessoal. me vendo? É, Posso tentar eu entrar? ó. E caiu agora o teu som também, Nani. Algo se passa. Deve ser a net do Lumiar. Eu acho que não. Diogo, tu enxerga alguma coisa? Tu vê a Nani? Não, né? Já não aparece, não dá mais nem o som dela. E a Nani foi-se embora. E agora, minha gente? Estamos aqui com problemas técnicos. Pela primeira vez na nossa live. Diogo, peraí, deixa eu tentar te chamar de novo, Nani. Vamos lá. Agora vai. Cruza o dedo aí, pessoal. Oi. Eu fico sendo desligada. E agora tu saiu. Vamos tentar de novo. Peraí. Agora diz Krieger Pilates aqui. Será que vai? E aí, Nelson, beleza, velho? Um Ah, agora request pra ti. deu! Agora funcionou! Fantástico! Agora não te ouço! Ai, não! Teu som tá super atrasado. E agora? Parece dublagem de filme japonês. Vamos matar eles. Vou ter que cancelar a live de hoje. Será, De Fábio? jeito Deixa eu entrar e te chamar. Não, pera que agora ficou legal. Ficou ótimo. É só tu não falar, tá? Que vai correr tudo bem. Isso é bem fácil. Fácil. Teus diálogos, até teus diálogos internos são externos. Captou? Eu captei. Será que o pessoal captou a ideia? Tá, então tá rolando? Tá rolando. Bom, vamos embora. Maria, Brisa, que é a Angel.
Angélica, Angélica, Adriana, Silvestre, Sonho Grande, Aline, N, Lorena, Cartacho, é o Nelson. Diogo. Boa noite, gente. Vamos rezar para manter a live no lugar e não cairmos. Silvestre. Vai dar tudo certo. Adriana. Vamos manter aí. Beleza, pessoal? Bora? Boa noite. Boa Vai, noite. abre as Partiu. hostilidades Hoje aí. vamos falar como a fisiologia, como o movimento, as posturas. Como é que tu definiu a frase lá que eu não me lembro? Fisiologia, né? Fisiologia. Fisiologia. Calma que não vai ser aula para o vestibular. É assunto fácil e é bem interessante. O que acontece? Se eu te explicar, né, começar a te falar sobre uma pessoa que está triste, né, se falasse, pô, imagina uma pessoa triste. Tu, lógico, vai conseguir visualizar uma pessoa cabisbaixa, ombros para frente. Eu até vou afastar a câmera aqui para vocês poderem ver mais a minha fisiologia, né? Então a pessoa fica mais cabisbaixa, fica mais para dentro, fica mais recolhida, não me notem, né? Ou seja, Coração guardado. coração guardado, protegendo seus órgãos vitais, né? Essa é a fisiologia, né, A de uma pessoa postura. que está triste ou deprimida, semblante, né, Resguardada. Oi, gente, boa semblante cair, noite. olhando para baixo, para o chão. O que isso nos explica? Nos explica que o nosso estado emocional afeta o nosso corpo, certo? Uma pessoa que está feliz, por outro lado, ela tem outra postura, né? Ela está mais erguida, peito estufado, né? Queixo erguido. Queixo erguido, orgulhosa, né? Existe até um termo que é Defy Gravity Movements, que é movimentos que desafiam a gravidade. Pode ver. Contra a gravidade, A pessoa recebe uma boa notícia, eu estou feliz, ela desafia a gravidade. Desafia a gravidade. O pé. Levanta os dedinhos do pé. Já viu? Né? Quando a pessoa faz até assim. O beijo romântico é aquela mulher que levanta o pezinho. Levanta o pezinho. São movimentos que desafiam a gravidade. Isso comprova que o estado emocional feliz também altera a tua fisiologia, né? Uma pessoa que está irritada, né, que vai para uma briga, ela também tem uma linguagem corporal própria, né? Sim, ou seja, demais. Cada estado emocional te leva o teu corpo a ter uma determinada reação, agir Sim, e vice-versa. Isso é que é o interessante dessa história. É que é o seguinte, se tu colocar o teu corpo em determinadas posturas, tu também vai influenciar o teu estado emocional. Ou seja, não é só... Fisiologicamente falando. Exato. Não é só do estado emocional para o corpo, mas é do corpo para o estado emocional. E por que isso é interessante? Porque, assim, quais são as formas que a gente tem de mudar o nosso estado emocional? Ou a gente muda o foco, ou seja, tu tá com uma coisa triste na cabeça, ou uma coisa que está te frustrando, ou com um problema, e tu muda o foco para outra coisa, certo? Ou tu faz um exercício de metamodelo, né, que foi o que a gente abordou esses tempos, ou seja, tudo dá errado. O que é tudo? Né? Deu errado que o meu carro estragou, não é? Meu dia tá uma porcaria, não sei o quê, o meu carro estragou. Então peraí, o teu dia tá uma porcaria
ou o teu carro estragou, né? O teu carro é Uhum. uma fração. Daí tu começa a fazer um metamodelo, tu vai especificamente no problema, a pessoa já não acha que é o dia todo que está ruim, tem um problema para resolver. Tu pica, Certo? né? Pica o problema. Picota. Exatamente. Portanto, a gente tem foco, a gente tem metamodelo e a gente tem fisiologia. Só que acontece, o foco, a gente sabe, por experiência própria, que é mais difícil, né? Quando a pessoa está com uma preocupação, está com uma coisa, com uma tristeza, com alguma coisa que está atrapalhando o estado emocional dela, é difícil tu não olhar para aquilo que está te incomodando, porque aquilo está te causando desconforto. Uhum. O metamodelo, ele é bem útil, bem legal também. O foco é importante, é óbvio, né? Não estou desmerecendo mudar o foco. Eu só estou dizendo que ele tem uma certa requer um esforço maior. O metamodelo requer também alguma frieza e que alguma capacidade de raciocínio, que às vezes, quando tu está num estado emocional ruim, tu não tem. Agora, mudar a tua fisiologia, não, Uhum. Uhum. né? Porque tu tá Mas daí triste, precisa ser racionalizado, né? Tu precisa é, entender que aquilo está acontecendo para automaticamente gerar esse dispositivo ação e tu ir lá e gerar a postura. exatamente, claro. Tu tem que pensar, imagina só o seguinte, ó, tu tá indo para uma reunião importante. Olha aí, ó o Patslav. Aham, Conhece o o Patslav? patê. Claro, Ah, conheço o patê. grande Patslav. Santo, é o santo da igreja, né? Fernando. Quando eu saí de Porto Alegre, o Patslav ia lá arrumar o computador do meu pai e da minha mãe, coitado. Sobrou para ele. O que acontece é o seguinte, ó. Tu identifica que tu tá passando por um momento que aquele sentimento ruim não vai te atrapalhar, né? Tu tem uma reunião, tu tem alguma coisa, ou simplesmente tu não quer estar naquele estado, né? Ninguém quer estar num estado Uhum, ruim. uhum. E tu quer mudar, só que todo mundo quer mudar, né? Só que as pessoas não têm os recursos para isso. É, mas não E, sei se é todo mundo que quer mudar. Tem gente que tá, por exemplo, que tá depressiva e não sabe nem o que fazer, nem como se diagnosticar. Não é bem claro, assim, todo mundo quer mudar. ok. Todas as pessoas que querem mudar, Aham, aí sim. não, muitas vezes não têm os recursos, né? Tenta pensar em outra coisa, mas não consegue, porque é difícil. O metamodelo é um termo, uma questão técnica, tem que ter um conhecimento assim um pouco mais aprofundado, não é tão simples assim, tão natural assim, né, de fazer, Uhum, requer uhum. alguma prática. E então é aí que entra a fisiologia, porque na minha opinião é a mais fácil de entender e a mais fácil de aplicar. É fácil de entender porque é muito simples, basta tu pensar o seguinte: ah, eu estou me sentindo de qualquer jeito, não interessa, que é o estado que Uhum. não quero, mas como é que eu quero estar me sentindo? Ah, eu estou indo para uma reunião e eu quero estar confiante. Pensa numa pessoa confiante, como é que é a postura dessa pessoa confiante? Sim. Entendeu? E imita. E quando tu fala, Fábio, fisiologicamente, me remete a muitas outras coisas. Tem uma Uhum. autora ela é psicóloga, ela é uma autora bem famosa aqui nos Estados Unidos, o nome dela é Amy Whittaker, se não me engano. E Uhum. ela fala da fisiologia da postura, mas assim, ó, fala em níveis de neurotransmissores. Foi estudado as diversas posturas, daí o termo lá que eu não gosto, que é o empoderamento, Uhum. né? E foi analisado durante um determinado tempo e foi coletado e mostrou que as pessoas que tinham determinadas posturas ou que treinavam determinadas posturas, se eu não me engano, era 3 minutos de manhã, de tarde, de noite, tinha mais testosterona no sangue delas. Então, É, isso acontecia realmente uma transformação. Então, por exato. isso que eu advogo que quando a gente vai trabalhar movimento, a gente trabalha outras coisas junto. A gente não Claro. trabalha só
ai não, vou malhar para perder peso. Não, a gente trabalha emoção, a gente trabalha consciência corporal, a gente trabalha entendimento do nosso corpo e Uhum. percepção do nosso corpo. Como Exato. que o nosso humor pode alterar a nossa postura e como a nossa postura pode alterar o nosso humor. São duas vias. E isso é muito importante a gente ter consciência disso. E daí entra nisso que tu tá falando. Ah, então, se eu tô com uma postura tal, ou se eu tô com um sentimento tal e eu quero me organizar para aquilo, aí sim entra a história do teu conhecimento, né? De causa, que entra nos movimentos anti-gravidade, os movimentos que vão te colocar como sujeito, agente ativo na situação, não sujeito Perfeito. passivo. Perfeito, é isso mesmo. Existe comprovação científica, por que é que a tua postura influencia o teu humor? Na verdade, é tudo uma questão de bioquímica, certo? Sim. Quando tu tá num estado emocional negativo, acontece uma série de hormônios, uma série de químicos no teu corpo que te induzem àquele estado. E o estado de felicidade, os outros estados todos, eles são reflexo da bioquímica do teu corpo. E o que acontece é a tua postura é como uma âncora ou um gatilho para o disparo desses hormônios. É por isso que hoje é estudado, por exemplo, as power poses, né, que são as posturas de poder, que são posturas que te libertam determinado tipo de resposta hormonal que vai te fazer começar a te sentir de outra forma. Então, Sim. existem, por exemplo, eu vi um documentário uma vez, a experiência do sujeito era a seguinte, ó, as pessoas iam ter que saltar de uma plataforma para dentro de uma piscina alta, né? Então, existe o grupo de controle e eles mediram quantas pessoas do grupo de controle saltavam da plataforma, ou seja, subiam lá em cima e saltavam. E depois o grupo de estudo, o que eles tinham que fazer? Tinha que imitar o comportamento de um gorila. Tipo, né? Bater e urrar, expandir o peito, né? E imitar aquele comportamento de macho dominante. E pular igual? E nesse grupo, a grande maioria pulou, muito mais do que o grupo de controle. Foi no embalo. Vou foi embalo, deu merda. Exatamente. Por quê? Por causa da resposta hormonal. Muito mais testosterona, ação, coragem, combatividade, agressividade, né? Outro estudo que foi feito foi o sujeito fazer essas power poses antes de uma entrevista de emprego. Uhum. E o que aconteceu? Na entrevista de emprego, o cara estava muito mais confiante, muito mais seguro, muito mais seguro, muito mais assertivo, né? E, naturalmente, impressionou muito mais a pessoa que estava entrevistando. Sim. Né? Então, E, isso é super... inclusive, a utilização da musculatura da face, a história do sorriso, tem também a experiência do lápis na do boca. lápis, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneta para Isso é demonstrar. fundamental, gente. Isso funciona de uma forma. Treinar sorriso pode ser Os ridículo. caras fizeram uma experiência que é a seguinte, ó, esse do lápis que tu tá falando é isso aqui, ó. Sim, Né? sim, e mostrar os dentes. Puxa os... Ativar essa musculatura aqui do zigomático, toda essa musculatura. E é bem essa história. É antigravidade. Depois tu tem que botar lá o nome das... Acho que é postura antigravitacionais, não me lembro. São movimentos que desafiam a gravidade. Na verdade, os movimentos que desafiam a gravidade são interessantes porque é legal. Eu já li alguns livros sobre linguagem corporal e isso é um indicativo se a pessoa está gostando ou não daquilo que tu está falando, né? Então, muitas vezes eu estou no metrô e estou ali treinando um bocadinho, né? Então, eu vejo as pessoas falando no telefone e eu fico tentando, sem ouvir o que a pessoa está falando, né? Perceber
qual é o A não linguagem verbal da conversa. corporal dela. Exatamente, se a conversa está sendo boa, se a pessoa está gostando do que está falando, do que está ouvindo, etc. e tal. E é justamente por isso, né? Tu observa esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa começa a fazer assim, ó, tu já sabe, tá gostando. Ou quando um casal conversando, eu olho para os pés, assim, e vejo que começa a levantar os dedinhos do pé, assim, sabe? Tirar os Os dedos do braços chão. fechados, aham. Tem umas clássicas, né? Tem umas clássicas, mulher protegendo aqui, né? Quer dizer que ela não tá desconforto, Uhum. entendeu? Desconforto. O que é Então, segurando o queixo? Segura pra não falar? às vezes faz assim, ó. Tipo, Deixa cala-te eu ficar boca, né? quieta. Cala-te boca, né? Então, tu vê, né? Outra coisa que foi notada, que, por exemplo, ó, mesmo em atletas cegos de nascença, os movimentos de vitória, né? Braço para cima e ver, peito Uhum. culpado, não sei o quê. Que daí ali eles não têm como aprender por imitação, né? Não aprenderam por imitação, não aprenderam visualmente, né? Então são coisas inatas da nossa biologia. Fisiologia e da nossa. Aham. Então, isso que eu acho super legal, e eu vou dar um exemplo aqui, clássico meu, história minha. Quando eu entro no trabalho, e eu sei que eu não vou ter, enfim, vocês sabem, eu estou no período de transição, ainda não trabalho integralmente com desenvolvimento pessoal, então eu tenho que ir para o meu trabalho, né? Sim. E eu entro lá e eu já criei a minha rotina, que é, quando eu estou no corredor para minha sala, eu penso assim, se eu fosse o dono dessa merda, como é que eu estava andando aqui? Tá, pisa firme. Pá! E Cresce. entro Tô bem. gigante. E entro bem, não entro aquela coisa assim, tipo, Naquela tô indo para sofrência. aquela, aquela, ai. Não, muito pelo contrário. Eu, graças a Deus que estou indo para ali, porque é bom, me dá muitas oportunidades, e me porto como se aquilo fosse brutal, entendeu? Começa, Brutal. começa a tentar fazer isso na porta do edifício. Porque da porta do edifício até tem mais tempo, tem mais gente que vai te ver. Aí eles vão achar que eu estou feliz demais. É. Olha, por exemplo, outra situação que é importante, que é super legal, pessoal, não, eu vi que tem o Newton passou por aí, e vi que o Nivaldo, que é atleta, também passou por aí. Boa noite, Nivaldo, não sei se tu ainda está aí. Antes de competição, power pose, Ah, liberar, verdade. entendeu? Libertar testosterona, vai te dar mais força, vai te dar mais agressividade, mais combatividade. É Mais importante, segurança, né? né? Super legal. Agora, imagina que tu tá chegando em casa e tu sabe que tu vai ter uma conversa difícil. Fernando, Vou botar minha capa de super-heroína lá, vou dominar a ah, situação. será que é essa postura que tu vai querer ter? O olho chegou a tremer aqui de estresse. Ó. Mas foi pra cima, é positivo. Será que é essa, mas aí tu pensa, mas será que é essa postura que tu vai querer ter? Ou será que tu vai querer te botar numa postura mais de alguém mais empática, alguém mais ouvinte, né? Como é que é uma postura de uma pessoa empática? Ele diz tu. Aham, assim? Não, não, eu tô te perguntando, não sei como é que é uma postura de uma pessoa mais. Sorrindinho, assim? Inclinandinho a cabeça? Depende daquilo que tu vai encontrar pela frente, não é? Ó, alguém perguntou meu nome. Meu nome é Eliane Barreiros Krieger, mais conhecida como Nani. Nani. Moro na Carolina do Norte. Sou gaúcha. Ó, 20 de setembro aí, Aí, ó. galdeirada! Revolução Farroupilha. Todo mundo Ah, de feriado lá no Rio Grande. é verdade, é verdade. Mas é verdade. Entendi sobre o que tu está falando. Entendeu? Posturas Pode da não. empatia, de desafio. Postura Tem de que, pessoa que tá braba, que tá pé da vida.
às vezes, tu vai ter que bater de frente, né? Vai ser uma guerra, vai ter que Cara defender de um território, diferença, sim. né? E aí, pronto, testosterona é bom, né? Agora, não é em toda situação que Que ela é testosterona é bom, né? bem-vinda, né? Tu não é Tem hora que tem que baixar o cordeirinho também, né? para achar o entendimento, né? Porque a testosterona, por outro ângulo, ela também te tira a paciência, né? Ah, pois é. Entra no E ouvido às e sai vezes do outro, né? Que é o que os homens fazem. Começa a entrar vamos fazer naquela. um. Começa a entrar naquele. Tipo, a mulher lá. Vamos, eu vou ter que fazer um Daí tu só ouve, metamodelo. daí tu só tua- ouve a tua- primeira palavra e a última. Eu vou ter que fazer metamodelo com essa tua crença, né? Quais homens, né? É, ó. Vários. Vários, vários. Entendeu? Entendi. Então, eu adoro. E quando eu estou fazendo coaching com as pessoas, é das coisas que eu sempre ensino, porque, cara, isso é tão fácil, tem um efeito tão forte, entendeu? É incrível o efeito que isso, o custo-benefício disso, porque não custa nada para aprender, nada, porque é ridiculamente fácil, não precisa saber nome de hormônio nenhum, a gente está citando aqui só para mostrar que a gente sabe, não Uhum. precisa, né? Todo mundo sabe como é que é uma pessoa num estado agressivo, triste, feliz, super contente, super empolgado. Quando tá empolgado, como é que tu tá? Todo mundo sabe essas coisas, não Sim, precisa, sim. né? Vitorioso, frustrado. Exato, e tu não precisa mil estados, né? E basta tu pensar como é que é uma pessoa assim. Ou, pô, pensa como é que é uma pessoa que tu admira no ambiente em que tu vai estar, como é que essa pessoa se comporta. E tu diria, Fábio, que quanto tempo demora para isso começar a fazer efeito no teu corpo? 2 minutos. Cara, é assim, na verdade, a partir do momento que tu começa a fazer, já começa a dar efeito, entendeu? E aí tu já começa a entrar, tu começa a inverter o ciclo, né? Porque na verdade, tu imagina, tu tá triste, tua postura muda, tu liberta hormônios de estresse, cortisol, etc. Daí tua postura piora, daí o teu foco é só para aquilo, tu entra numa espiral assim, né? Uhum. Quando tu começa a desfazer isso, começa a fazer tudo ao contrário. Inverter. E aí tu vai começar a pensar, né, já em coisas melhores, vai mudar o teu foco, vai começar a ver as coisas um prisma diferente, a coisa vai mudando, e quando tu vê, tu já está naquela postura, não de forma forçada, mas porque o teu foco já mudou, o teu estado Sim. mental já está melhor, e Daí tu uma tá coisa. mudando de dentro para fora, né? Exatamente. Na verdade, tu foi de fora para dentro, daí chegou lá Aham. dentro e ficou. A manutenção, né? A manutenção da ideia. Exatamente, cara. Eu acho que hoje em dia a gente só fica num estado emocional negativo se quiser, né? Porque dá para amenizar muito, né? Dá para amenizar muito e dá para Ou praticamente quem tem algum escolher. distúrbio mesmo de neurotransmissor, que daí precisa de medicação para ajustar isso, né? Sim, algumas pessoas, obviamente, né, tem algum tipo de patologia é, do foro endócrino, né? Pode não, enfim, tu sabe que nem toda depressão é de foro psicológico, né? Sim. A O pessoa pode ter distúrbio da ali, tireoide também é um dos que mais mascara isso. pode ter vários tipos de Uhum. distúrbios aí que a pessoa precisa tomar um comprimido para compensar, né? Mas eu não tenho dados estatísticos, acredito que esse seja a minoria dos casos, que a maioria das pessoas é por questões de como é que é o seu mindset, né? Uhum. Como é a sua história e todo aquilo que a gente vem conversando nas outras lives, né? Sobre as crenças,
qual o tipo de escolhas, o que que ela, qual é a historinha que ela conta para si mesma Exatamente. diariamente, no que ela se envolve, ao que ela se expõe, Exato. Qual é o contexto dela, não de é? que ela se cerca. Na verdade, existe uma coisa que a gente já falou. Eu não me lembro se a gente falou em live, mas eu acho que eu já comentei contigo, que chama níveis neurológicos. É uma pirâmide em que a base da pirâmide é o ambiente externo. O ambiente externo é tudo aquilo que te cerca. É a tua Hum, casa, o teu trabalho e as pessoas, entendeu? É o teu contato com o mundo. Né? Em cima do ambiente externo está o teu comportamento. O que, que significa? Existe uma interligação entre o ambiente e o teu comportamento. E um influencia o outro. uhum, Né? O uhum. ambiente influencia o teu comportamento e o teu comportamento influencia o teu ambiente, certo? Não obrigatoriamente o ambiente vai influenciar o teu comportamento, mas o teu comportamento vai influenciar o ambiente obrigatoriamente, ou seja, de cima para baixo é sempre obrigatório. Em cima do comportamento estão as capacidades, certo? Ou seja, tu te comporta de acordo com as tuas capacidades. E por aí vai. Então, as coisas estão sempre encadeadas, né, Nani? Sim, ligadas, totalmente ligadas. E se tu muda o ambiente, e daí tu começa a poder brincar com essa pirâmide, né? Exatamente. Tu tem que, na verdade, tu tem que perceber onde é que está o problema que tu tá passando. Se é um problema de ambiente, se é um problema de comportamento, se é um problema de capacidade, entendeu? Aonde tu vai atuar para organizar. Na verdade, tu sempre atua no nível superior ao problema. Porque Ou daí vai seja, refletir indiretamente. exatamente, porque imagina, tu tem um problema no teu ambiente externo, tua casa, um problema na tua vida, né? Hum. You name it, qualquer um. Tu vai ter que mudar o teu comportamento. Sim. Por exemplo, uma comunidade, sei lá, que tem um monte de drug dealer aqui. Ou, muito mais simples que isso. Tua casa tá uma bagunça. Uhum. Como é que tu arruma essa bagunça? Com comportamento, Sim, com atitude. né? Tu tem uma relação complicada com o teu marido. Como é que tu melhora isso? Com o teu Trocando de comportamento, marido. com o advogado. Que horror! Né? Coitado, o Fernandão tem umas costas largas pra caramba. Vem, o que que tu fala do Fernando? Nem conhece, fica aí achando que Piá é Deus. Não, Né, eu, Márcia? eu Quem só conhece posso, o Fernando, né? Santo agora. Ah, Santo Fernando. Ah, nananana. eu só posso falar dele porque eu não conheço, porque o dia que eu conhecer, eu vou É. poder. Imagina, né? Ainda bem que pelo menos Entendeu? eu vendo peixe bem vendidinho, né? Então, aí tu imagina o seguinte, ó, Nani, vamos pegar um exemplo aqui para seguir um bocadinho A para cima. linha. Ok, tu tem um problema na tua linha do Do ambiente externo, ambiente. do ambiente, tu tem que resolver com comportamento, né? Mas daí, olha, ok, tu tem um problema de comunicação com o Fernando. Comunicação, né, inter-relação é ambiente externo. Tu tem que resolver isso com o teu comportamento. Mas tu é uma pessoa estourada. O que acontece? Então, o problema, na verdade, tu tem que resolver com melhorando as tuas capacidades, que é o nível superior ao comportamento, Uhum. Tá, e como é que né? são as capacidades? Como assim capacidades? Capacidades é aquilo que tu efetivamente é capaz de fazer. Se tu não é Hum, capaz de te conter, né, de ouvir ele falar uma coisa das que tu tuas não habilidades, seria? é habilidades, é o como, Habilidades. entendeu? Tá. O ambiente externo é o onde e o quando, tá? O comportamento lá em cima. O momento é o que tu faz, certo? As capacidades é o como, Tá. né?
seja, se tu não tem, por exemplo, O inteligência como emocional, seria tipo a ferramenta que tu vai usar? o como é tipo a ferramenta que tu vai usar, né? Imagina, para tu ter uma conversa difícil, falar de um assunto que tu não gosta, ouvir uma crítica, né? Tu tem que ter ali uma capacidade de inteligência emocional Uhum. para lidar com aquilo. Isso eu estou pegando só uma linha, né, Sim, sim, de sim, um sim. exemplo escalando, né? Só que assim, tu só vai conseguir adquirir essa capacidade se tu subir um nível. E o nível de cima é crenças e valores. Tu não vai conseguir adquirir uma capacidade que tu não acredite, Uhum. que tu, ou que tu valorize. Sim. Entendeu? Tu tem que acreditar que é possível tu ter um controle emocional para poder lidar com aquela situação e tu tem que valorizar essa, digamos, esse esforço para que tu consiga adquirir a capacidade, para que tu consiga mudar o teu comportamento para então afetar o teu ambiente externo. Interferir ao meio. Aham. É uma cascata. E isso, acima das crenças e valores está a tua identidade, é aquilo que tu é como ser, e acima da tua identidade está o teu propósito, que já é fora de ti. Uhum. Uhum. Digamos que nesse exemplo que a gente deu, a gente poderia ir até a identidade, certo? Porque vai mexer um pouco ali com o fato de tu, no início do processo, não ser uma pessoa calma, por exemplo, né? Ou contida, e aí tu vai ter que acreditar que é possível, dar valor àquilo, incorporar uma capacidade de inteligência emocional, que vai demandar um esforço para tu aprender, ou tu vai ler, ou tu vai fazer terapia, ou tu vai, qual que seja a Uhum. fonte, né, que vai te Auxiliar no processo. auxiliar no processo, para tu adquirir essa capacidade, para mudar o teu comportamento, para então tu afetar o teu ambiente externo, que é a tua relação com uma pessoa que tu não consegue se relacionar. Uhum. Uhum. Entendi. E eu só não sei por que, que a gente veio parar nesse A assunto. gente parou nisso porque a gente estava falando da fisiologia e quando a gente começa quando a gente tem a ação de dentro para fora, de fora para dentro. Foi aí que a gente começou a falar Uhum. da cascata e da escolha. Ou quando as pessoas não sabem que é propriamente dito uma escolha, ou quando tem algum problema de algum neurotransmissor, alguma coisa Ah, assim, que a pessoa precisa de alguma medicação complementar, alguma coisa assim. Daí a gente começou a falar da pirâmide, dos níveis neurológicos. eu não, eu me lembro que na hora que eu comecei a falar isso, para mim tinha uma ligação bem forte, assim, uma coisa com a outra, que agora eu não me lembro. Tá. E deixa eu te falar uma coisa, e os esportes, Fábio? Sim, o que, que tem? Os esportes, eles chegam nessa parte fisiológica também, né? Os esportes chegam nessa parte fisiológica porque tu sempre tem uma reação hormonal, né, após a prática esportiva, né? Sempre tem libertação de endorfinas e que dão aquela sensação de prazer. Libertação, vou te dar libertação. Não, Liberação. liberação. Em Portugal, fala libertação. A endorfina vai se libertar. Não, não pensei, falei sem pensar. É, enfim, mas a pessoa, durante muito tempo, inclusive, essa foi a grande explicação do porquê que as pessoas são viciadas em esporte. Eu não sei, sinceramente. Hoje eu acho que isso ajuda, né? Aham. Dá aquela sensação de prazer e tal, mas eu também vejo muita gente fazer esporte ao ponto que não dá prazer, né? Sim, que daí vira uma neura, né? A história da competitividade, toda essa parte É aí. Daí acaba competitividade. sendo um vício, né? É assim, eu acho que vai de encontro com os valores da pessoa, e com as crenças da pessoa, e com as regras
que a pessoa Uhum. aplica na sua vida, Para né? mim, para mim, o esporte, ele também dá muito, a Márcia tá falando ali, ó, da sensação, né, que traz pro corpo, dessa parte fisiológica, tem essa parte da endorfina, claro, mas para mim o esporte, ele me dá uma sensação de dever cumprido. É engraçado Uhum. isso, né? De, É, não, eu fui lá e fiz. E a corrida traz muito isso, né? Uma mensagem de eu consigo, eu superei, eu me propus, fui lá e fiz. Isso é uma coisa muito legal que o esporte traz. eu E acho que dependendo, né, do esporte também pode ser maximizado isso aí. eu acho que o esporte é sempre tem sempre uma ligação, assim, uma analogia muito grande com a vida e com o cotidiano de uma forma geral, né? Uhum. Eu me lembro o meu amigo Deco, que é triatleta, por exemplo, eles têm uma máxima no triatlo que é super engraçada. E ele é triatleta de Ironman, né? 4 quilômetros de natação em águas abertas, depois 180 de bicicleta e 42 Meu de Deus. corrida. Eu ia precisar de um calendário para marcar o meu tempo para fazer isso. Eu começo aqui dia 20, termino aqui para ir dia 15 do mês seguinte. Fazem tudo isso de um tirão só, de 8 a 12 horas, dependendo do nível do atleta, né? E a máxima dele, cara, é super interessante porque é uma grande filosofia de vida. Se tá tudo ruim, se tu tá ruim na hora da prova, não se preocupa, porque vai passar. Uhum. Tudo, né, passa. Mas se tá tudo bem, e se a prova tá te correndo bem, não se Vai preocupa, passar. sabe? Entendeu? E isso é um grande. É mais profundo do que inicialmente aparenta ser. Porque, na verdade, é isso mesmo que acontece Isso na serve vida. pra tudo. Isso aí serve pra tudo, não só pro pessoal do teatro. Pra Exatamente. tudo na vida isso. Isso, Tudo, qualquer situação. isso serve para tudo. É Não se igual o preocupe. tempo. Não passa, as coisas não se organizam de outra maneira. Exato. O tempo passa, as coisas acontecem, o rio anda, Então, a fila anda. essa analogia, né? Eu acho que o esporte sempre tem assim uma analogia com a vida, porque o esporte demanda esforço e a vida demanda esforço. Dedicação, empenho. Dedicação, sacrifício, resiliência, a busca por um objetivo, né? Então ele tem Uhum. uma série de conceitos, de valores ali por trás do esporte que eu acho que se enquadram, que são transportáveis para a vida. Vocês sabem, o meu esporte é o jiu-jitsu e eu nunca encontrei um outro esporte em que eu conseguisse traduzir mais lições de vida do que o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma lição atrás da outra, entendeu? É o eterno recomeçar, né? É o ou tu ganha ou tu aprende. Uhum. Tu tá ali, depois é um mindfulness do melhor que há, porque assim, é legal, eu tenho uns livrinhos daqueles de pintar, de mindfulness, não sei o que, tal, tal, tal. Mas é assim, ó, experimenta estar com um cara nas tuas costas te estrangulando para ver se tu pensa em algum problema na tua vida. Não pensa. Só pensa no Tu, tirar ele tu, dali ou bater, não. tu Tapinha. tá no momento presente. Eu posso te garantir. Não tem como fugir, né? Existe pessoa ansiosa nem deprimida quando está sendo estrangulada, porque ela está precisamente no momento presente. Então ela tem que estar sempre sendo estrangulada? Não, né? Não, mas aquilo várias vezes vão acontecer durante o treino, né? Sim, sim, sim. Então, tem toda a questão do código de honra do samurai, que tem por trás, que traz valores, entendeu? Tem a passagem de conhecimento, a hierarquia. Então tem tanta coisa, é tão legal assim, é tão transportável para a vida, entende? E Sim. na semana passada estava aqui, cara, o Carlos Avellini, que foi, não foi meu primeiro, mas foi um professor que eu tive assim durante alguns anos enquanto eu estava em Porto Alegre.
E ele me... Aveline, esse Aveline não é dentista? Não tem uma família de dentista lá em Porto Alegre? Não, em Porto Alegre, a família dele é de advogados. Advogados, Hum. o pai dele foi um grande jurista. E, e o Avelino foi um grande professor meu. E, cara, foi engraçado que ele estava me contando aqui uns episódios da vida dele e tá passando por uma dificuldade super ruim, assim, e tal, sozinho, em casa, deprimido. E ele assim, porra, Feta, mas eu só falava assim, sou faixa preta. Então isso traz uma resiliência. Virou um mantra, né, É um, pessoal? é um mantra. E eu te digo, a gente. E por que que isso acontece? Porque na hora do treino, aquilo, pô, tu é levado ao limite. Ontem a gente treinou ao limite mesmo. Ninguém tinha mais uma grama de nada para dar. Ficou todo mundo deitado no final. E o cara, o que ainda tá respirando, fala: porra, levanta, tu é faixa preta, tu é o quê? Ixi, Entendeu? chama na responsa. Chama na responsa. E na verdade, a vida é assim também. Entendeu? A E se a vida é gente assim também. puder escolher, vamos escolher a postura certa, que fisiologicamente, a postura que Exatamente. te traz coragem, a postura que te traz responsabilidade, que te traz escolha, que te traz várias coisas boas, né? Se tu tiver escolha nessa postura ativa, escolha uma postura ativa, né? Claro, cara. É assim, é engraçado. Eu adotei para mim um jargão do Anthony Robbins que é muito legal, cara. E ele diz assim, ó, quando eu não sei alguma coisa, eu penso assim, eu não sei, mas se eu soubesse, o que eu faria era e deixa alguma coisa surgir. E aquilo que aparecer é aquilo que é, entendeu? E segue, porque uma decisão consciente é muito melhor do que tu não tomar alguma decisão e seguir o Uhum. fluxo das coisas é, ao léu, entendeu? Tu não decidir conscientemente tomar uma atitude é jogar os remos do barco para fora e ver onde é que o rio vai te levar. Sim. Então ele tem essa máxima e é super legal. Porra, eu não sei o que eu vou fazer agora, ou eu não sei qual é a postura, mas se eu soubesse, se eu fosse uma pessoa bem-sucedida, Sim. Qual a qual postura que eu seria a minha utilizaria? postura? Entendeu? Não era o Charlie Brown olhando para os pés, né? Sim, com certeza não. Entendeu? Então, isso, pô, cara, é uma coisa que eu carrego para mim também, essa máxima dele, que me ajuda muito, porque eu não sei nada. Mas se eu soubesse, aí Uhum. eu faço aquilo que eu Se eu tenho. soubesse, se eu soubesse, tá cheio, né? Se eu soubesse, e deixa vir o primeiro insight e segue o barco, entendeu? Para E poder tornar aquilo ali uma ação e uma resolução, né? exato, cara, porque assim, é muito melhor uma má decisão do que pagar para ver o que vai acontecer se tu não decidir, Sim. né? Porque daí pelo menos tu foi agente ativo, né? Ah, pô, responsável, né? Ah, Exatamente, deu errado, responsável. merda, fui eu mesmo que fiz a merda e é isso mesmo. E agora, a partir de Uhum. agora, Do que eu com ser a vítima, o pobre coitado que tá ali sempre sendo, sempre do acaso, né? até me dá arrepio. Isso aqui não, entendeu? Uhum. Pelo menos na minha ótica, né? Eu prefiro ser o responsável pela minha desgraça do que. Deixar para o outro passar o machado no teu pescoço. Não, de jeito nenhum. Ah, e basicamente, daquilo que eu queria falar sobre fisiologia, era isso, cara. A gente pode escolher o nosso estado emocional mudando simplesmente a nossa postura, Uhum. né? É super legal isso, super fácil, cara. Todo mundo que eu explico isso, depois consegue aplicar. A gente teve no formação de PNL, a gente teve um módulo sobre Power Pose, que a gente faz uma apresentação, né, no final, e a gente escolheu falar sobre linguagem corporal, Power Pose, e foi legal, porque a gente usou.
né? Até para fazer apresentação, se tu tem que falar em público, falar para várias pessoas, né? Isso aí Uhum. também te ajuda. Faz toda a diferença. É muito legal, cara. É O muito nome do legal. livro é O Poder da Presença, Amy O Whittaker. poder, O Poder da Presença. Eu vou poder... postar amanhã, eu vou te marcar Isso. o TEDx dela Ah, no show. Face. É muito legal. É bem breve. E tem um outro também de é uma engenheira. Ela acho que era engenheira de aviões. E dela se mudou de estado e foi recomeçar o trabalho. Daí começou a estudar psicologia, voltou para a universidade. E daí ela também começou a estudar posturas. Uhum. Nossa, os achados dela são muito legais, assim. Essa É eu tenho que muito procurar. show. Eu vou postar lá no Face amanhã, É muito ver show. se o pessoal consegue ver. E a gente vê isso na natureza, né? A própria forma como os animais se comportam, né? As posturas, e não só os mamíferos, os répteis todos, os animais Uhum, têm uma postura que é própria dos seres vivos, né? uhum. Lá dos répteis até a gente, né? Que estamos lá no topo do desenvolvimento, a Posturas de gente, ação, posturas de conquista, de várias coisas, né? cara, tu pode Fiquem imaginar, atentos à sua postura. Desde o pô, dirigir até como vocês entram em algum ambiente. Qual o recado que vocês estão querendo passar, né? Prestem atenção nisso. Qual o recado que eu quero passar? Eu estou pisando firme? Eu estou pisando manso? Eu estou andando devagarinho? Ou eu estou pisando ativo, crescendo, né? ocupando espaço, né? Pessoas, Uhum. Ao que eu vim, né? Essa é uma boa pergunta. Ao que eu vim? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui simplesmente ali? Tô por estar ou tô ali, né? Na presença? e até umas dicas assim de linguagem corporal, que é super interessante, que é o seguinte, ó, os estudos indicam que a gente define se uma pessoa é, faz parte da nossa tribo ou não em milésimos de segundo, tá? Tu olha para a pessoa e teu santo bate com ela ou não bate. Isso porque o teu cérebro vai fazer a leitura corporal daquela pessoa e vai classificar ela como amigo, inimigo ou indiferente, Uhum, certo? Então tem algumas coisas que facilitam a pessoa te identificar como amigo, que é o que tu quer, né? Porque se uhum, ela te uhum. identificar como amigo, tu não vai ter acesso a ela e tudo que tu vai falar para ela, ela vai botar em xeque, entendeu? Então, por Sim. exemplo, eu até vi um TEDx de um cara, depois eu posso postar também. Eu não me lembro o nome dele, mas ele fala assim, olha, se tu pode fazer experiência, tu sai na rua e faz isso aqui para as pessoas, só assim, Uhum. não é um sinal de amizade, entendeu? Então, quando tu estiver falando, se tu se preocupar em de vez em quando levantar as sobrancelhas, ele falou assim, ó, tu pode sair na rua e De fazer assim, receptividade, né? e tu, a seguir, pode perguntar, e aí, tudo bem? Como tem ido lá, não sei o quê. A pessoa vai te responder, porque ela Aham, já... aham. Outra coisa que é interessante é Outra mostrar... coisa quando tu tá dando aula, né? E tu tem alguém na plateia que acena com a cabeça, é impressionante, tu já se identifica com aquela pessoa. Opa, aquela pessoa tá entendendo o Né? que eu tô falando, né? Exato, ela tá ali te validando o que tu tá falando, né? Sim, 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 validando. Então, outra coisa que é interessante é mostrar o peito. Não é mostrar os peitos, tá? É mostrar. Então, por exemplo, homens que usam terno, sabe aqueles ternos trespassados que cruzam? Ah, Então, muito fechado. isso não transmite um bom sinal. Tu pode ver que político nenhum usa. Uhum. Político usa terno de 2 botões para evidenciar o peito, porque é um sinal de exposição, assim como Tu mostrar as vê? palmas. Sim. Então, se tu estiver conversando com as pessoas e estiver mostrando as palmas das mãos, tu De não é visto, receptividade. Tu vê, essa das palmas são muito legais. tu não é visto como um inimigo,
Uhum. Que tu tá aberto, tá exposto, literalmente exposto. Tá exposto. Vou botar até mais para trás para tu ver um pouco melhor. Tu abre os braços, as palmas para cá, tu tá expondo toda a parte mais sensível do teu corpo para a pessoa, Sim. entendeu? Aham, é E literalmente correr pro abraço, né? exatamente. E aí a pessoa vai te identificando com a Angélica me aprontou uma hoje, tá? Agora eu vi a Angélica passou aqui nos comentários. A Angélica me aprontou uma hoje, sabia, né? Hum. Na live anterior com o Thiago Tabajara sobre neurocoaching, ele explicando uma coisa super interessante, assim, né? Eu aqui concentrado, ouvindo, lendo, porque ele estava escrevendo no quadro, e ela me mandou uma mensagem em privado dizendo assim, dá um sorriso. E aí Ai, meu aquilo Deus. abriu assim, né? Em cima do vídeo, dá um sorriso. Daí eu comecei a rir, né? Sim. O que foi? E aparece. Aí eu falei pra ele, né? Pô, tava pedindo pra eu sorrir aqui e tal. Dona Angélica me aprontando. Até cheguei a ficar vermelho. Sim. Tímido do jeito que é, almoço. Fato raro, mas por acaso Sim, eu sim, fiquei. sim. Então, por exemplo, isso são comportamentos, né, de linguagem corporal que facilitam. Outra coisa, o aperto de mão, né? Todo mundo fala, Gente, aperto de aperto mão. de mão é fantástico isso. Aperto de mão firme e aperto de mão aquelas pessoas que dão a mão É, escorregando a mão. Gente, aquilo mas, ali passa uma mensagem tão ruim. mas não confundir o aperto de mão firme com querer partir a mão do outro, Não, não. E olho no né? olho, né? Isso eu falo muito para meus filhos. E outra coisa é É assim, o ó, recado ao que você veio também, né? e tem gente que faz aquele aperto de mão de político, né? Que é segurar a mão da pessoa com as duas mãos. Mas Isso não não é deixar a legal pessoa também. aí. Já viu? Que Já. aperta a mão Não, e a mas de pessoa vai pra todos os outra. apertos de mão, aquela pessoa que aperta e já tira, assim, ó, É, escorregando. não, eu Diretor da tenho. escola dos meus filhos. Eu falei, meu Deus, duas vezes eu tive. E eu dei o recado, falei, não sei o que, e fui apertar a mão dele, né? Na hora ele aperta desapertando, assim. Ele falou, oh, Não, que e sabe o que horror. eu odeio? Mas isso é pessoal meu. É quando eu dou a mão e a pessoa aperta antes de eu conseguir chegar lá. Daí aperta os meus dedos, assim. Aí tu fica como se tu tivesse a mão mole. Eu assim, não, peraí, Não vai até o final da mão, né? Não encaixa. terminei, né? Peraí. E o aperto de mão que mais tem assim um efeito amistoso é tu apertar firme, olhando no olho, e tu colocar, por exemplo, a outra mão no ombro da pessoa ou atrás do braço. Tu Uhum, uhum. Que é a coisa da, não fecha um laço, né? Fez fazer a uma conexão conexão. ali. Aham. De Então, receptividade. Aham. isso também é uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco o desviar o olhar como a pessoa não está interessada, mas isso não é verdade, tá? Uhum. Não é uma Talvez questão ela de esteja só acessando algumas outras áreas do cérebro também, né? a pessoa pode ser isso. E outra coisa, pensa só quando tu está conversando com uma amiga íntima, tu não necessariamente está olhando para ela, às vezes tu está sentado com ela no sofá do lado, né? Então Uhum, as uhum, duas olhando para cima, ou seja, pessoas que tu confia muito uhum. e não tem necessidade daquele contato. Então, às vezes as pessoas dizem, contato visual, é assim, uma coisa é olhar nos olhos, outra coisa é tipo querer te Inquisição, né? não rola. Então, pode ser suave quanto a isso também. Sim, sim. Nossa, Hum, legal aquela da abertura das mãos. Achei legal mostrar a palma. mostrar as palmas, mostrar o tronco, o estômago, ou seja, não ter nada assim muito, Uhum, uhum. né, que De dificulta. defesa, né? Não ter a postura de defesa. Muito legal essa. E Se, no yoga a gente faz muito essas da.
E daí também tem o negócio dos chakras, né? Todos os chakras vitais estão ali alinhados e também mostrando na palma da mão. Muito Tem show. várias posturas, assim, Hum. de abertura do coração, de autoconfiança. Também são Vai parecidas. acabar! 5 Tchau, segundos! gente. Tchau. Obrigado. Tchau, Dani!